Boa tarde, meus irmãos. Saúdo a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar início a mais um culto nesta tarde, este finalzinho de tarde. E na palavra de Deus, em Salmos 1, versículo 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Convido o nosso presbítero Luciano que se coloque de pé e faça uma oração invocatória. Santo Deus, obrigado por estarmos aqui neste local reunidos, ó Deus, onde o Teu Santo Espírito, a Tua Santa Presença se faz presente conosco, possa estar conosco, ó Deus, aceitando os nossos louvores, tudo que fizermos neste momento a Ti, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Convido a igreja que abram seus hinários no hino de número 21. Amém. Convido a igreja que abram suas Bíblias em 2 Crônicas 7, para fazermos uma leitura dos versículos 13 e 14. Diz assim, todos: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Convido ao presbítero Manuel Paz que se coloque de pé e nos eleve a Deus em oração de contrição. Bendito Deus, nosso Pai de misericórdia, estamos aqui, Senhor Deus, louvando e agradecendo o Teu nome. Nós queremos te servir, ó Deus, e queremos te suplicar em nome de Jesus, Senhor, que toda falta que temos cometido, Senhor Deus, toda a nossa iniquidade, Senhor, os nossos erros, nossos pecados,
tudo enfim, Senhor Deus, que temos feito contrário aos seus ensinos, que tu nos perdoe, ó Deus. Senhor, nos fortalece a cada dia, a cada instante, que nós possamos, Senhor Deus, através da tua palavra, através da comunhão sincera contigo, ó Deus, realmente nos tornarmos dignos de sermos chamados teus filhos. Pai eterno, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, e perdoa-nos. Nós pedimos, nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido a igreja que abram seus inários no hino de número 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção protege como falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço por de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos mil e a terra de fartura. Salve, irmão! Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso. Convido a igreja que abram suas Bíblias em Salmo 135. Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Amém. Eu passo agora a palavra para o grupo de louvor, e os irmãos que têm seus dízimos e suas ofertas podem colocar aqui na frente no Gasaflas, tá bom? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra.
presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Amém, glória a Deus. Neste momento, eu convido a irmã Rita, que nos eleve a Deus em oração de iluminação. Oremos. Senhor meu Deus, graças te damos ao Senhor por mais um dia. Aqui estamos, adorando, te glorificando. Te peço, Senhor meu Deus, que o Senhor venha estar com o pregador, que eu esteja com a fechada a boca dele, que nós venhamos entender, Pai, compreender, viver conforme a tua vontade. Em nome santo do teu filho amado, Senhor Jesus, que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Agora passa a palavra ao diácono Antônio, que trará a mensagem neste culto. Boa tarde, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez, reunidos para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, por gentileza, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém, irmãos. Meus amados irmãos, nós estamos passando por um momento muito difícil no mundo todo, nosso planeta todo. A coisa está melhorando, mas ainda há vestígios e ainda não saímos da situação da pandemia que começou, né, em março, né? Não me lembro qual foi o dia, não sei se foi 18 ou 22 de março, que começou aqui em Teresina o fechamento de tudo, né? E para todo mundo ficar em casa. Eu não lembro, recordo se foi 18 ou foi 22 de março. O que está certo, irmãos, é que nós estamos passando e ainda estamos no meio de uma tempestade. E, na realidade, nós não sabemos até quando nós estaremos nessa situação. Temos aí a promessa da vacina russa, tivemos a notícia que da Oxford foi cancelado os testes por um prazo aí que não estabeleceram, e o negócio ainda está meio turbulento.
a notícia de que há recontaminação, ou seja, a pessoa pode ser contaminada mais de uma vez. Nós já chegamos no Brasil a passar das casas dos 130 mil pessoas que morreram. Então, nós não estamos num momento muito bom, não. É um momento desesperador? Não. Mas a situação não está boa. E ainda temos um agravante maior ainda para a igreja. Nós estamos numa situação mais complicada ainda, porque, queira ou não queira, a igreja está começando a ser perseguida pelos seus princípios, pelo que ela defende, não dela propriamente dita, mas do próprio Cristo. E nós vemos certas perseguições. E não somente a questão da perseguição propriamente dos ímpios, mas nós estamos tendo problema dentro da própria igreja. Alguns que se dizem cristãos e usam o nome de cristão, Jesus disse, ai daqueles, né, que fazem isso, que estão no meio aí de escândalos realmente inacreditáveis. É como Paulo dizia lá em Coríntios 5, coisas que não se vê nem entre os pagãos. Nós estamos vendo dentro da igreja. Uso aspas porque, né, não é, o nome das igrejas não é essas coisas, não. Mas, como o mundo engloba todo mundo junto, e principalmente a nossa sociedade brasileira, então nós somos estamos no mesmo balaio. Então, nós não estamos num momento tão tranquilo. Nós estamos num momento conturbado, nós estamos num momento cheio de problemas, cheio de dificuldades, tanto externa como interna na igreja. E esse momento aqui do texto que nós acabamos de ler, era um momento também complicado, porque os discípulos estavam sem saída. Porque a tempestade, ela é complicada porque não tinha como eles mais remar. Porque o texto é claro que, em dizer, o escritor Mateus, que o vento jogava o barco dos discípulos de um lado para outro, ou seja, eles tinham perdido o controle. Eles tinham perdido as rédeas de para onde ia. Então, eles estavam numa situação meio complicada. E eu gostaria que nós refletíssemos exatamente desse texto que nós acabamos de ler. É um texto bem conhecido da igreja. Todos nós já ouvimos pregações desse texto, já lemos esse texto inúmeras vezes. Mas eu quero refletir porque nesse texto, irmãos, há muitos detalhes, muitos princípios do cristianismo, muitas verdades das Escrituras, que muitas vezes nós não percebemos, passamos sem enxergar. Eu gostaria de colocarmos todos na mesma situação que estavam aqueles discípulos. Qual era o contexto daquele momento? O fato antes desse texto é a multiplicação dos pães. Jesus Cristo, nos versos anteriores, começa a partir do verso 13, tem o famoso texto da multiplicação dos pães. Nesse texto é narrado que Jesus Cristo alimenta mais de 5.000 pessoas, com quantos pães e com quantos peixes? Com 5 pães e 2 peixes. De acordo com os comentaristas, isso era o alimento, era o lanche de uma criança da época. Uma criança esfomeada, mas era um lanche. 5 pães e 2 peixes. Eu não digo que é exagerado, porque o meu sobrinho, eu tinha um sobrinho que ele comia 5 pães. Ele comia 3 pães na casa dele, atravessava a rua, ia lá para casa da mamãe, disse que não tinha lanchado e comia mais uns 2. Então não é exagerado. Então Jesus Cristo alimenta mais de 5.000 pessoas com apenas esses 5 pães e 2 peixes. Isso já quase no final da tarde. Porque durante o dia, Jesus Cristo está explanando, né, a verdade que ele recebe do Pai, à população, à multidão. Então, se encerra com esse grande banquete, onde Jesus Cristo multiplica esses pães e esses peixes.
Quando encerra esse momento da multiplicação dos pães, Jesus então ordena aos seus discípulos que eles atravessem o mar, peguem o barco e atravessem o mar no rumo de Betsaida. Então, os discípulos, obedecendo a Jesus, começam a ir então em direção ao mar. E começam o embarque. Pegam o barco e vão embora. E Jesus então se despede da multidão. Então, ao invés de Jesus ir ao encontro dos discípulos, Jesus Cristo sobe na direção do monte, e diz o texto, que ele sobe com o objetivo de orar e ficar sozinho. O texto não narra se Jesus dormiu. Não há essa afirmação no texto do Evangelho de Mateus e nem dos outros evangelhos. Simplesmente o texto deixa bem claro que Jesus resolve se distanciar neste monte para ficar sozinho e para orar. Então Jesus ele fica por um longo tempo sozinho e orando. E diz o texto que quando é pela manhã, na madrugada do dia seguinte, pela manhã, Jesus então decide ir ao encontro dos discípulos. Isso era mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã. É porque os judeus, eles dividiam a noite em 4 vigílias de 3 horas. Então, a noite é 12 horas. Cada vigília seria de quantas? De 3 horas. Né? 12 dividido por 4 dá 3 horas. Na última hora, ou seja, na 4ª vigília, que eram as últimas 3 horas da vigília, que era entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus então vai ao encontro dos discípulos. Quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, os discípulos eles já estavam numa situação complicada, porque o mar já estava agitado. O mar já estava jogando os discípulos de um lado por outro, porque o texto é bem claro que há uma combinação muito perigosa no mar, que é o quê? É o vento. A agitação do mar é provocada pelo vento. Então, as ondas já estavam prejudicando os discípulos, e os discípulos já estavam com muito medo, porque eles não tinham mais o controle daquela situação. Eles já estavam sendo jogados pelas ondas de um lado para o outro, sem saber para onde iriam. Então, Jesus aparece, e o interessante, que no texto que nós lemos, é porque quando eles olham para aquele ser, eles não acreditam que é Jesus. Exatamente pela dificuldade que há naquele momento. Por quê? Irmãos, olha, imagine o mar agitado e uma pessoa andando por sobre ele, andando sobre as águas. Não é difícil duvidar disso. Porque uma pessoa, um homem, um ser humano, não anda por sobre as águas. Então eles ficaram atemorizados e chamaram, não de Jesus, eles chamaram de um fantasma. Pronto, é um fantasma. Piorou a situação. Porque eles já estavam numa situação de muito medo e agora aparece um fantasma. Aí a situação piora. Ao invés de Jesus acalmar eles começam a se desesperar mais, porque eles não acreditam no que eles estão vendo. E aquilo causa um pavor enorme naqueles homens. Eles começam a ter uma forte sensação de incapacidade naquela situação, porque eles já não controlavam o mar, e agora estava aparecendo um fantasma e pronto. Uma alma penada. Então, a situação estava complicada. Então, Jesus começa a falar, mesmo ainda sobre o mar, ele começa a falar com eles. Olha, não temam, sou eu. Sou eu que estou aqui. Mas isso não esclarece e não alivia o sofrimento daqueles homens, dos discípulos. É tanto que quando Pedro resolve tomar uma atitude, porque
Todos os discípulos estavam ali na sua redomas e eles estavam presos no barco. Então ninguém resolveu pular no mar, não. A não ser Pedro, diz, olha, se tu és, Senhor, que eu ande sobre o mar, que eu vá ao teu encontro e ande sobre o mar. Vejam que Pedro, ele não afirma, ele ainda há uma dúvida se era Jesus ou não. Ele diz, se és tu, Senhor, se és tu. Então ele já não estava crendo que aquela pessoa era Jesus. Então ele se dirige, Jesus então chama Pedro, pois vem. Então Pedro começa a andar sobre o mar. E naquele momento, Jesus chama Pedro, Pedro vai ao encontro de Jesus sobre o mar, os discípulos ficam no barco, então Pedro, quando ele estava andando, o texto do Evangelho de Mateus é bem claro em dizer que Pedro ele andou sobre as águas. Ele não tirou o pé do barco e botou na água e afundou, não. Pedro andou sobre as águas. Mas mesmo assim, Pedro não acreditou. Ao ponto de se virar e olhar para a força do vento, e nesse momento ele começa o quê? A afundar. Por incrível que pareça, irmãos, Jesus estava do lado dele, ele já estava caminhando sobre as águas, ele resolve olhar para o lado e começa a afundar. E quando ele então está afundando, está começando a ter dificuldade de respirar, ele pede socorro a Jesus. Jesus ergue a mão e levanta Pedro, e os dois voltam para o barco, e o texto encerra, a narrativa encerra, com todos os discípulos, todos, reconhecendo que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Irmãos, nessa narrativa desse texto, e se os irmãos fizerem a gentileza de chegar em casa e ler com mais detalhes, de preferência, leia umas 10, 15 traduções, viu? É muito bom, a tradução da linguagem de hoje é muito boa para esse texto. Eu não gosto de outros textos, mas para esse texto é muito boa a Bíblia da linguagem de hoje, né? Então, nesse contexto, eu gostaria, irmãos, de refletir com todos nós aqui 3 coisas a respeito de situações de medo, de dificuldade e de problema. A questão das situações complicadas na nossa vida, que todos nós passamos. Passamos e iremos passar. Sofrimento, dor, perda, dificuldade de relacionamento, e assim vai. Aquela situação que você é incapaz de resolver. Você não tem forças para resolver. Eu não gosto de livro de autoajuda. E eu não vou ensinar os irmãos autoajuda, não. Eu quero ajudar os irmãos, nos ajudar com teoajuda. Com Deus nos ajudando. Porque nós não vamos chegar e dizer aqui, nós somos capazes. Nós podemos tudo. Não, o próprio apóstolo Paulo disse que tudo posso em mim, naquele que me fortalece. Irmão. Nós temos que reconhecer diante de Deus, e nessas situações complexas de dificuldade, exatamente isso, a nossa incapacidade. E nós temos que reconhecer isso e clamarmos e pedir ajuda exatamente de quem pode nos ajudar. E não de fantasmas. E não crer em fantasma. A primeira coisa, irmãos, que infelizmente essas situações difíceis de tempestade, de medo, de angústia, vamos usar a expressão aqui de depressão também. Vamos supor que cristão sofre de depressão, certo? Estou dizendo supor porque não todos acreditam nessa verdade, né? Mas vamos deixar de lado esse debate.
Nessas situações, essas situações, elas provocam na gente, em nós, todos nós, situações complicadas, assim como passaram os discípulos naquele momento. Elas nos afetam em muitas áreas da nossa vida. E principalmente da nossa vida espiritual. Ela nos afeta, ela nos atinge essas situações. A primeira coisa que o medo, a dificuldade, a tempestade, o vento forte nos provoca, muitas vezes, e nos afeta, é no nosso conhecimento de Deus. Nesses momentos difíceis, muitas vezes, a gente nega aquilo que a gente conhece de Deus, por incrível que pareça. Quando a gente está com dificuldade, irmãos, a gente duvida de tudo, até que Deus falha. A gente conhece Deus e sabe que Deus não falha. Sabe que Deus não muda. Sabe que Deus controla todas as coisas, mas nessa hora a gente nega tudo isso. A gente, infelizmente, esse momento difícil da nossa vida, a gente nega o conhecer a Deus. Infelizmente. A gente parece barata tonta. Não sabe o que faz. Irmãos, e nós temos que aprender muito com histórias e com a palavra de Deus, exatamente o contrário, que esses momentos difíceis têm que nos fortalecer e nos dar mais conhecimento de Deus, e não o contrário. Veja o que Jó disse no capítulo 42 do seu livro, o livro de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, aquela situação que ele passou de perder tudo, não denigriu o seu conhecimento de Deus, pelo contrário, fortaleceu. Então, nessas dificuldades que a gente passa, ao invés da gente reclamar, a gente agradece a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de conhecer mais Ele e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Infelizmente, aqueles discípulos, irmão, mesmo horas antes, está presente naquilo que Jesus fez, alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Mesmo assim, quando Jesus aparece, eles negam isso e dizem, é um fantasma. Foi o quê? Isso foi em torno de umas 3 horas da tarde, ou seja, 12 horas depois, eles já esqueceram tudo. Eles não creram que aquele Jesus que multiplicou os pães era capaz de andar por sobre as águas. E nessas dificuldades, nesse momento de medo, a gente nega exatamente isso. A gente acha que Deus é incapaz. Os irmãos lembram do episódio da narrativa da morte de Lázaro? Quantas impossibilidades Marta colocou para Jesus? Ela disse, Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, Jesus tem um limite, ele só resolveria o problema enquanto Lázaro estava vivo, mas já que ele estava morto, não tinha mais jeito, não. Mas o que é que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. O grande problema, irmãos, nessas situações, não é reconhecer a nossa incapacidade, não. E, de fato, nós temos que reconhecer a nossa incapacidade. A grande dificuldade e o grande problema que nós fazemos e realizamos é porque a gente coloca incapacidades ou impossibilidades a Deus. Ou seja, a gente nega aquilo que a gente defende, que a gente fala. Não, eu creio, Deus controla todas as coisas, controla. Deus cuida de mim, cuida. Mas na hora que a água começa a chacoalhar, aí você vaza e nega tudo isso. Então, esses momentos são complicados exatamente porque nos afeta ao conhecimento de Deus. E nós temos que conhecer Deus como, por exemplo, Eliseu. Quando os inimigos começaram a cercar Eliseu,
Eliseu orou. Mas sabe para que Eliseu orou? Eliseu orou não foi para que Deus guardasse, salvasse ele dos seus inimigos, não. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do seu ajudante, porque ele não estava vendo. Que com ele estavam mais do que estavam contra ele. Os que estão conosco são maiores do que os que estão com eles. Então nós, irmãos, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos. Precisamos estudar a sua palavra, precisamos. Precisamos ter experiências com Deus, precisamos. E eu estou falando de experiências pessoais, não é ouvir testemunho ou testemunho de irmão, não. É importante você ver relatos dos irmãos que passaram por dificuldade e venceram com fé, com oração, com empenho. É importantíssimo. Mas isso você tem que trazer para a sua vida também. Eu não estou falando, irmãos, aqui de coisas fora do comum, ou pode ser também. Mas eu estou falando também de coisas que estão fora do seu controle e as coisas andam bem e você não enxerga. Nós não enxergamos. Irmão, nós estamos vivos, nós estamos aqui. Passamos quantos dias de quarentena? 4 meses. Estão vivos, glórias a Deus. Por que a gente não agradece a Deus por isso? Ah, não, só se um anjo descer do céu e falar comigo. Não, nós não precisamos disso. Isso é São Tomé. É São Tomé. Então, a primeira coisa que esses momentos difíceis nos afetam é no conhecimento de Deus, que muitas vezes a gente nega. A segunda coisa que esses momentos difíceis nos afetam, por consequência, é na nossa fé, irmãos. É na nossa fé. Como afeta o que nós conhecemos de Deus, logo afeta a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus. A gente começa a fazer o que Pedro fez aqui. Ele duvidou, irmãos. O evangelista, ele é bem claro. No versículo 26, os discípulos chamam Jesus de fantasma. No versículo 27, Jesus diz, deixa bem claro, eu sou eu. Só que nos versículos seguintes, irmãos, no versículo 29, quando Jesus ainda vem sobre as águas, Pedro ainda não acredita. E ele diz, Senhor, se for tu, eu quero andar sobre as águas também. Aí Jesus diz, pois vem ao meu encontro. E diz o texto que ele começa a andar sobre as águas. Que esse está narrado no versículo 29. Diz assim, e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O texto é bem claro que Jesus andou sobre as... que Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Só que no versículo 30, o texto diz que Pedro, reparando o quê? A força do vento, teve medo. E medo é sinal de quê? De dúvida. De dúvida. Pedro teve dúvida. Ele achou que a força do vento era maior do que Jesus, que ele estava do lado ali. Então ele teve medo. Isso é tão prova que ele afunda, ele pede socorro para Jesus, Jesus o socorre, e Jesus diz o que para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, a dúvida é o maior inimigo da fé, da confiança. Quando a gente questiona Deus, duvida da capacidade de Deus, isso é falta de fé. E o que é que Paulo diz? Eu estou dizendo que aqui que quem escreveu Hebreus foi Paulo. O que é que Paulo diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé
ela é algo espiritual, porque eu não preciso ver ela acontecer para me acreditar. Pelo contrário, a fé, ela acredita naquilo que meus olhos não precisam ver. Eu não preciso ver para ter fé. Eu preciso ter fé para ver. E bem-aventurados aqueles que não verão e crerão. Foi o que Jesus Cristo disse para Tomé. Então, a fé, ela é exatamente o oposto do contato, do tato, da visão. Mas ela tem uma projeção de quê? De esperança. Porque ela vê, ela enxerga dias melhores. Mas em quê? Em Deus, que é o único que consegue e é capaz de nos trazer dias melhores. E se não vier dias melhores, nós cremos que é o melhor que Deus tem para nós e Ele sabe de todas as coisas. Então, a nossa confiança em Deus, ela nos é atingida nesse momento. No momento em que Pedro olha para a força do vento, ele começa a esmurecer e começa a afundar. Irmãos, olha, o problema não é Deus. O problema é o tamanho do Deus que você crê. Muitas vezes, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente não crê no Deus das Escrituras. A gente não crê. Porque o Deus das Escrituras, da Bíblia, é o Deus do impossível. É o Deus que nós podemos o quê? Descansar. Mas para isso, temos que confiar. Irmãos, eu não esqueço a história de Davi, irmãos. Davi, é impressionante a história dele, com aquela batalha dele com Golias. Irmãos, aquela história é impressionante, a confiança que Davi tinha em Deus. Vocês acham que Davi confiava nele? Você acha que Davi ficou diante do espelho e disse, rapaz, tu é o cara, ó. Não ficou não, irmão. Se ele ficasse diante do espelho, ele saía era correndo com medo. Diz que era o menor da casa de Jessé. Mas sabe o que é que Davi tinha? Confiança em Deus, irmãos. Ele disse foi para Saul, Saul, Deus já me livrou de um urso e de um leão. Eu peguei, foi pela boca do leão, abri ele e tirei o cordeiro que estava lá na boca do leão. E assim como ele derrotou estes dois inimigos lá no escondidinho, ninguém estava vendo, esse incircunciso aí vai ser tranquilo. Davi, ele confiava tanto em Deus que a armadura que Saul ofereceu para ele atrapalhava. Não, essas armaduras aqui vai me atrapalhar. Por quê? Porque Davi, irmãos, ele tinha uma confiança tremenda em Deus. Porque ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma experiência com Deus. Talvez falte clareza nos nossos olhos para enxergar as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes a gente atribui a sorte, ao azar. Isso é dúvida, é falta de fé. Rapaz, mas eu sou um bom motorista. Escapei na BR ali de cometer de bater, de virar, de morrer de acidente. Você não é bom na direção, foi Deus. Então, muitas vezes a gente não enxerga as maravilhas que Deus faz em nossa vida porque nós somos cegos. Falta-nos fé. Ou então a gente olha mais para a dificuldade do que para Deus, para Jesus. Foi o que Pedro fez. Ele estava tão bem, irmãos, ele estava andando sobre as águas, mas aí olhou para o vento, olhou para o lado, aí afundou. A grande dificuldade, irmãos, é porque agigantesca o problema, que a gente torna o problema maior do que Deus. Aí a coisa fica complicada. Fica complicado. Então, esses momentos de tempestade, de medo,
ela nos afeta nisto, a nossa fé. Porque ela traz dúvida. E para as Escrituras, a dúvida é o que é? Pecado, irmão. A dúvida é pecado. E outra coisa, irmãos, e quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos em Deus, nós temos que reconhecer, por isso que eu disse que eu não sou muito a favor de livro de autoajuda, não, porque eles trazem uma esperança falsa, irmãos. Eles lhe colocam muito lá em cima, e não é essa bola toda, não. Nós não somos essa coisa, não. Nós não somos a última bala, né? Nós não somos a bala que matou o rei, nós não somos a Coca-Cola no deserto, não. Nós somos extremamente frágeis, irmãos. E essa pandemia, esse coronavírus, mostrou para o universo isso aí, para o planeta isso aí. O homem se acha tal, não, nós resolvemos o nosso problema, a gente resolve tudo, aí nós somos, temos tecnologia, medicina avançada, não sei o quê. Aquele médico mesmo disse na TV que não precisava de Deus, porque a gente já sabe todas as mazelas que podem acontecer no ser humano e os tratamentos. A doença que era uma dificuldade lá na época de Jesus, a hanseníase, né, a lepra, a gente já tem o tratamento. Aí vem o coronavírus e os melhores dos melhores médicos, especialistas, infectologistas, a gente não sabe de nada. Não sabe por que pessoas de idade avançada sobrevivem e pessoas de baixa idade morrem. A gente não sabe de nada. Porque o ser humano, irmãos, nós achamos que somos alguma coisa e não somos, nós somos frágeis, irmãos. Nós estamos meses sofrendo com um inimigo que a gente nem vê. Isso nos leva a que, cada vez mais, confiar em Deus que tem o controle de todas as coisas. E não atribuir ao azar, à sorte, mas atribuir ao controle absoluto de Deus. Então, nós temos que confiar plenamente em Deus. Tem coisas que a gente realmente não entende, como muitas perguntas de Jó a Deus. É complicado, mas a fé é exatamente isso. Confiar, crer que Deus sabe o melhor para nós. O próprio Jesus explicou, disse, olha, vocês, pais, seres humanos, não são pessoas más, os homens não são pessoas más, mas o pai sabe dar coisa boa para os vossos filhos. Se o filho pedir ao pai um pão, ele não vai dar uma pedra. Se o filho pedir ao pai um peixe, ele não vai dar uma serpente. Então, vocês que são más, sabem dar boa dádiva aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celeste. Jesus ele fala esse assunto exatamente num contexto de ansiedade, que diz que é o mal do século, junto com a depressão. Então, nós temos que reconhecer, e a fé ela nos leva exatamente isso, reconhecer a nossa incapacidade, mas a capacidade de Deus. Outra coisa que esses momentos difíceis nos atrapalham e muitas vezes nos causam prejuízos, muitas vezes complicado, é a questão da nossa adoração, irmãos. Nós temos o conhecimento de Deus é afetado, a nossa fé é afetada e a nossa adoração também é afetada. Quando Jesus retorna ao barco com Pedro, os discípulos os recebem e diz o texto, principalmente no último versículo, que é no versículo 33, diz assim, e os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Adoração. Infelizmente, quando a gente está numa situação complicada, difícil, de medo, a gente começa a se rebelar contra Deus, e aí então a gente não vai mais para as programações, não ora. Então a nossa adoração a Deus é afetada. E isso é prejudicial. Isso é prejudicial. No momento difícil, irmão, nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. E nós temos esse problema aqui hoje, na atualidade aqui nas nossas igrejas, é porque nós temos uma baixa frequência dos irmãos na igreja e usam como desculpa, não, nós ainda estamos na quarentena, não sei o quê. Aí tem o risco de pegar o vírus na igreja. Mas não pega na fila do banco, não pega
na praia, não pega no supermercado. Porque isso afeta a adoração. As pessoas ficam distantes nesses momentos difíceis, elas se afastam de Deus. Nós nos afastamos de Deus. E nós deveríamos ter a atitude contrária. No momento difícil é que nós devemos nos ajoelhar e adorar como fizeram aqueles homens, os discípulos. Que aí a abundância vem. E mesmo não vendo a abundância, mas nós temos Deus do nosso lado, que faz nós vencer, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas. Como diz para encerrar, como diz o autor daquele hino, cântico, solta o cabo da nau, né? Ó, por que duvidar? Ó, por que duvidar? Sobre as ondas do mar. Por que duvidar? Não há necessidade de duvidar, gente. Que Deus nos fortaleça. Que realmente a gente possa cada vez mais confiar nele. Amém? Bom, meus irmãos, para a gente estar encerrando o culto, eu convido o nosso diácono Assis que se coloque de pé e faça a oração de encerramento. Grandioso, maravilhoso, Senhor Deus, peço agora, Senhor Deus, que o venha tocar nossos corações, abrir, possa penetrar essa palavra, nós possamos dar a Senhor da palavra, que nós possamos, talvez, todo domingo, nós falamos, Pai, eu te peço, todos que estão presentes, que ouvimos tua palavra, Senhor, possa estar alegre, Senhor Deus, confortável, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, todos nós, leva para nós, leva para os nossos lares, a nossa companhia. Abençoe Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O culto está encerrado, mas antes de passar a palavra para o presbítero Luciano, eu queria pedir para os irmãos incluírem o nome da minha tia na oração de vocês. O nome dela é Áurea. Ela foi diagnosticada mais uma vez com câncer de medula, né? Já é a segunda vez que a primeira vez ela fez o tratamento, o médico disse que estava curada, mas infelizmente o câncer retornou em outra parte e pegou a família de surpresa. Então gostaria de pedir aos irmãos que incluam o nome da minha tia na oração de vocês. O nome dela é Áurea, tá bom? Passo a palavra agora ao presbítero Luciano, que vai trazer os avisos. Irmãos, graças a Deus por mais esse dia estarmos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor.